Diz assim o texto de João 3,5. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Esse texto que nós acabamos de ver, ele é riquíssimo em conteúdo, é maravilhoso pelo que Jesus ensina a Nicodemos. Esse cara, o Nicodemos, ele não só tem uma cultura muito grande, como o próprio Jesus diz, o chamou de mestre em Israel, mas como também tinha grande influência dentro do contexto religioso e político, devido ao recurso que possuía, a cultura que possuía e o poder de articulação que ele tinha. Esse cara, ele gostou da mensagem de Jesus. Ele percebeu que Jesus ensinava diferente dos outros, e aquilo que Jesus ensinou começou a mexer dentro dele. Só que ele não quis agarrar a fé de maneira contundente, justamente porque ele tinha medo de perder posições na qual ele estava. Posições em que as pessoas poderiam recriminá-lo pela riqueza que ele possuía, pelo cargo, pelo orgulho que ele tinha. Então ele decidiu ter encontros com Jesus noturnamente, onde ninguém pudesse vê-lo estando com Jesus, e que as pessoas não iriam criticá-lo se assim o fizesse. Ele lá na frente, ele manda presentes para Jesus, ele intercede por Jesus, mas ele é o tipo do cara que tem um bom relacionamento, ele consegue fluir legal, ele consegue ser politicamente correto, mas ele não consegue assumir publicamente aquilo que ele é. O seu próprio nome diz Nicodemos. Nico, e a palavra demos vem da palavra multidão ou povo. Então significa homem do povo, o seu nome. Logo, é exatamente isso que ele é. Ele quer estar bem com todo mundo, ele quer manter-se legal com todo mundo, quer estar de boa com todas as pessoas. Só que ele vai ter com Jesus, e Jesus não tem esse negócio de medir palavras só porque fulano é fulano e Beltrano é Beltrano. Jesus transmite-lhes aquilo que é verdade a qualquer pessoa que seja, justamente porque sua palavra é endereçada a todas as pessoas. E à medida que ele vai ter com Jesus, ele primeiro constrói uma plataforma diante de Jesus, como que preparando Jesus para si. Ele chama Jesus e reconhece Jesus como Senhor, e ele diz: eu tenho conhecimento de que posso afirmar que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não vieres de Deus. Exatamente porque o entendimento de Nicodemos está exatamente naquilo que é visível, naquilo que é palpável. E é exatamente nesse contexto que a igreja de hoje se fundamenta. E essa fundamentação dos dias atuais do evangelho brasileiro não é do nosso século, mas se percebe que vem desde os dias de Jesus. Nicodemos, ele diz a Jesus, logo no versículo 2, diz: ninguém pode fazer sinais miraculosos como esse, se esse tal não for de Deus. Justamente no entendimento de que aquilo que é exposto, que aquilo que é visível, daquelas manifestações miraculosas ou de forma aparentemente espiritual, dá entendimento que só pode ser de Deus, e é de Deus aquele que faz tal coisa. Mesmo que sua vida no contexto pessoal não seja equivalentemente aos milagres que produz, entretanto, porque produz milagres, só pode ser de Deus. O que ele está dizendo é: mesmo que o senhor tenha uma vida com um caráter ruim,
mesmo que o seu histórico seja ruim, mesmo que o Senhor não pague suas contas, mesmo que o Senhor negue a si mesmo, mesmo que o Senhor trate mal as pessoas, mesmo que o Senhor seja pecaminoso, seja cobiçoso, seja invejoso, seja mentiroso, mas se o Senhor está fazendo um milagre desse jeito, é porque o Senhor vem de Deus. O que o Nicodemos aqui constrói é o que a religiosidade constrói também em nosso tempo, onde tudo aquilo que se envolve em manifestações visíveis só pode ser de Deus. Entretanto, foi o mesmo Jesus que de maneira bastante forte disse que chegará um tempo em que as pessoas chegarão nele e dirá: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus dirá: apartai de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Significando, portanto, que milagres e maravilhas e profecias e revelamentos e outras coisas não são aprovação de conduta e nem bom histórico de caráter. O que Jesus recebe do Nicodemos é a mais pura declaração daquilo que o homem imagina o que é de Deus, do que ele pensa ser de Deus. E quando na verdade Jesus descortina dentro dele um novo entendimento do que significa viver o avivamento do Espírito de Deus. Nicodemos acredita que esse é o extraordinário avivamento prometido pelo Senhor e vivido por Jesus. E não apenas Nicodemos. No mesmo contexto, nós temos uma geração que vive nesse mesmo prisma, que entendem exatamente que o avivamento chegou porque os milagres estão acontecendo. O avivamento chegou porque algumas coisas sobrenaturais estão acontecendo. E o fato de ser sobrenatural é a garantia de que é espiritual. E quando na verdade Jesus mostra para Nicodemos, e a resposta que Jesus dá não foi nem contextualizada, porque o que ele constrói de plataforma, Jesus destrói na primeira frase. Antes de dar boa noite, Jesus diz: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo para ele: Nicodemos, essa plataforma milagrosa que você está vendo, que você está apontando, que você está vislumbrando, que você está atribuindo a si mesmo como bom conhecimento que tem, de que isso só pode ser vindo de Deus, isso nada é se você não nascer de novo. Ele está dizendo que você pode pular, sapatear, falar em línguas, declarar autoridade, revelar, mas isso nada afirma que você é de Deus se você não nascer de novo. Isso deixou Nicodemos em uma situação difícil. E deixa-nos também em uma situação difícil. Para aqueles que vivem dos milagres, ou nos movimentos milagreiros, ou nas dependências proféticas, aqueles cristãos que vivem de casa em casa na expectativa de que o profeta X, ou XX, ou triplo X, fale consigo através de uma palavra profética, um revelamento do mar novo que veio, precisa entender que a base primária de uma convivência com o Espírito Santo é o novo nascimento nele. E sem isso, não há verdades. E isso é fato. O que lhes digo, que o novo nascimento não é mensagem atrativa para as pessoas. Relacionamento espiritual ou com o Espírito Santo não é nada atrativo para as pessoas. Lhes garanto que se a gente colocar um outdoor aí na frente, com uma boa e uma bela publicidade, no sentido de grandes milagres, grandes revelações, grandes insinuações proféticas, 7 semanas de milagres extraordinários com o homem que arranca 7 câncer. Uau!
Pensou? Venha para a noite do pastor Kodak. Uau, a gente vai ter que ter senha para entrar. É ou não é verdade? Porque quase todo mundo ama uma cartomante espiritual, uma necromancia espiritual. Sabe? Basta colocar, venha e ele dirá o que vai acontecer com você amanhã. Pega uma cigana, bota aqui e está tudo certo. E é exatamente isso que enche igrejas. E você não sairá sem adquirir algum objeto milagroso que você coloca sobre a tua geladeira, ou cola nela, ou pinga na água que você bebe e olha, teus problemas acabaram. Entende? Porque nessa mesma metodologia do Nicodemos, é a plataforma de evangelho dos nossos dias. Mas Jesus diz, escuta, isso é secundário. O que é primário é, vos importa nascer de novo. Mas esse nascer de novo não é uma mensagem muito agradável. Porque implica deixar aquilo que eu gosto. Implica fazer renúncias. Implica em viver do jeito de Deus. E é essa plataforma que é a correta, que a gente tem a ideia de que não seria apropriada para os dias em que as pessoas querem menos a igreja. Então perceba que na sequência, quando Jesus descortina a curiosidade de Nicodemos, pois ele faz a pergunta mais esdrúxula que um homem inteligente podia fazer. O versículo 4, ele perguntou a Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Poderás, porventura, voltar ao ventre de sua mãe? Essa é uma pergunta de um gurizinho de 3, 4 anos de idade. É ou não é verdade? Um homem com qualquer idoneidade, ainda que não tenha entendimento bíblico algum, não faria tal pergunta. Porque ele sabe que tal pergunta é uma completa desconexão da razão. Mas ele faz tal pergunta. E ele diz, como é que pode, Senhor? Na mente dele, ele está imaginando ele voltando para o ventre da sua pobre mãezinha, coitada. Mas esse é um absurdo que o próprio Jesus se escandaliza. Sabe? O próprio Jesus, como é que tu não sabe dessas coisas? Ele diz, tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Jesus está dizendo, o teu conhecimento está simplesmente no externo, no que é visível, no que é palpável, no que é aplaudível, no que traz ibope, no que traz know-how. E Jesus inicia agora o descortinar de um novo modelo. Ele apresenta uma nova proposta para a igreja. E uma proposta extremamente maravilhosa. E o tema destas semanas, o Espírito Santo e eu, poderia se basear inclusive nesse texto. E se pautar dessa proposta de Jesus. Afinal, o verso 5 ele diz, em verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus evoca para Nicodemos e para todos nós é que a vida no reino de Deus, a vida cristã que se propõe ter, não é uma vida pautada em sacrifícios e trabalhos humanos.
não é uma vida pautada no fato de você sacrificar algo ao seu Deus, religiosamente falando. Porque essa é a proposta de religião, que desde que mundo é mundo, que religião foi fundamentada. E sabe-se que essa ideia nasceu entre os fenícios há cerca de 10 mil anos atrás, onde você dá alguma coisa para agradar as divindades. E agradando as divindades, você pode atrair dela o benefício que você precisa para as suas necessidades. Essa crença de ofertar e dar para agradar a divindade, no intuito de trazer dela o benefício, não é a ideia do Evangelho. É uma ideia antiga. E a gente vive nessa mesma ideia. Ou aprendemos, graças a Deus a Boas Novas tem saído dessa ideia, mas aprendemos em tempos e tempos essa ideia. Você tem que fazê-lo para que Deus faça. Você tem que sacrificar alguma coisa a uma divindade, senão ela não te sustenta naquilo que você precisa. O visível, o palpável, o negociável, o tocável, o externo é o que é importante na religião. Mas Jesus vem dizer que na vida no reino, o externo não é importante, mas o interno é que é importante. E que a manifestação física do homem no exterior é simplesmente um resultado daquilo que ele é no interior. O que Jesus quer dizer, Nicodemos, não adianta você ter uma capa bonita de um bom seguidor, você ter uma cultura legal, um poder dominante legal, uma verbalização legal das verdades bíblicas, mas se o teu interior não for transformado por essas verdades, então o seu exterior é apenas uma fachada. O que ele quer dizer é que conhecer a Bíblia não é suficiente. Ter entendimento dela não é suficiente. Saber quem é Deus não é suficiente. Ter um entendimento tosco, ainda que seja do Espírito Santo, mas tendo, não é suficiente. E é dentro dessa ideia de apresentar isso a Nicodemos que 3 perguntas nascem. A primeira, e talvez só dê para responder esta, é exatamente dentro do contexto do Espírito Santo. A primeira pergunta seria: mas o que é o Espírito Santo? É uma força? É uma energia? É um vento? É uma sensação? O que ele é, afinal de contas? É a emanação do poder de Deus? Ou o que ele é? Uma segunda pergunta que sai de dentro desse diálogo de Jesus, ou dessa afirmação de Jesus: você tem que nascer de novo, e nascer do Espírito. O que o Espírito faz? Como que é esse negócio nele? Por que eu preciso dele? Se eu entender quem é o Espírito e o que ele faz, então necessariamente as minhas compreensões sobre minhas necessidades nele serão sanadas. E a terceira pergunta é: eu realmente preciso disso? Essas 3 coisas estão inseridas na resposta de Jesus. E vale a pena tentar te dizer, para entender o que o Nicodemos precisava entender. Ele precisava compreender o que significa nascer no Espírito. Até porque, pergunte para quem está pertinho de você: o que é, afinal, nascer do Espírito? Não é uma boa pergunta? O Nicodemos podia ter perguntado isso para Jesus. O que é nascer do Espírito? Eu sei que é nascer de minha manhinha, mas nascer do Espírito, o que é isso? Ora, Jesus nos ensinará. Perceba, para entender isso é necessário saber quem é o Espírito Santo. E de maneira rápida eu lhe respondo. A Bíblia tem citações das mais variadas, das manifestações, da personalidade, das características, da bondade, do amor, da presença e da atuação do Espírito Santo. Entendemos que ele
é, de fato e verdade, a terceira pessoa da Trindade. Embora o nome Trindade você não vai encontrar na Bíblia Sagrada, porque essa é a designação teológica das três pessoas que trabalham unidas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora você não ache a palavra Trindade na Bíblia, mas não significa que ela não esteja lá, o Deus Trino, que a Trindade não esteja atuando. Ela está atuando desde o princípio de que mundo é mundo. Desde o Gênesis 1, você encontra a Trindade até o versículo 3. No verso 1, você tem Deus Pai. No verso 2, você tem Deus Espírito Santo. No verso 3, você tem Deus Filho. Os três atuando em conjunto. No verso 26, você tem o verbo façamos, Deus falando com mais pessoas, a saber, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No capítulo 4, você tem Deus outra vez se esboçando em unidade e em três pessoas. No capítulo 6, você vê Deus dizendo de novo, desçamos e vamos ver a terra novamente, atuando em três. No versículo 3 do capítulo 6, você vê Deus Pai em cima e Deus Espírito Santo embaixo. E em todos os livros do Antigo Testamento, você vai ver as manifestações presentes do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, você vê de forma gloriosa, logo na tentação de Jesus, o Espírito Santo fortalecendo Jesus do deserto, Deus Pai em cima observando e Deus Filho na terra sendo tentado. No batismo de Jesus lá no Jordão, você vê Deus Pai abrindo os céus e falando com ele, Deus Filho saindo das águas e o Deus Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba. Os três de uma forma diferente. No capítulo 14 do Evangelho de João e no capítulo 15, Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar a vocês o Consolador. A palavra Consolador é a palavra Paracletos, outra pessoa que tem as mesmas atribuições. E lá ele esboça um conteúdo gigantesco do Espírito Santo. Portanto, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, um ser tão poderoso quanto Deus é poderoso, tão santo quanto Deus é santo, tão grande quanto Jesus é grande. Portanto, você pode amar o Espírito Santo, tanto quanto ama Deus, tanto quanto ama Jesus. Você pode falar com o Espírito Santo, porque é Ele que está dentro de você, te conectando com Jesus. Você pode orar com Ele, você pode adorar a Ele. Algumas pessoas acham que é pecado dizer eu te adoro, Espírito Santo. Ao contrário, pecado é dizer eu adoro a mim mesmo, glorificado seja eu, bendito seja meu nome. Mas Ele não é pecado, porque Ele é uma pessoa. E tudo aquilo que eu transmito a Ele de glorificação, Jesus disse, Ele transmitirá a mim. Isso não faz do Espírito Santo menor do que Jesus. Não, senhores. Ele não é o escravo de Jesus, ou o empregado de Jesus. Não, senhores. Os três são um. É um mistério extraordinário. E o um é três. O que passa no coração de Deus Pai, imediatamente acontece no coração do Deus Filho e no coração do Deus Espírito Santo. Os três têm o mesmo amor, o mesmo poder, a mesma divindade, mas são três pessoas independentes uma da outra, mas conectadas uma à outra. Que coisa! Não é um Deus que se manifesta em três pessoas. Não, senhores. Jesus não é uma manifestação de Deus. O Espírito Santo não é uma manifestação de Deus. Ele é uma pessoa em Deus. Jesus é o Filho em pessoa de Deus. Entende? Então são três, mas que é um.
É um porque os três são iguais em unidade, em características, em poder, em santidade, em força, em visão, em autoridade, em governo. Mas é um, os mesmos em todas as atribuições. Portanto, você pode se relacionar com ele perfeitamente. Ele não é um vento apenas, embora o vento seja símbolo dele, mas não é ele. A Bíblia traz vários símbolos dele: vento, fogo, chuva, óleo, vestimenta, revestimenta. Tudo símbolo dele, sabe? É uma linguagem que a Bíblia utiliza para simbolizá-lo. Entretanto, ele é uma pessoa, sim, que você pode falar diretamente com ele. E às vezes você está falando com ele pensando que está falando com o Pai. Você vai entender os três quando o seu relacionamento com ele for íntimo. Então conhecerá e saberá quem é os três. É maravilhoso isso. E a Bíblia diz, é um processo extraordinário isso, que você consegue entendê-lo porque ele passa a morar dentro de você quando você recebe Jesus. Entende? Ele não fica distante. Ele não é um ser que está acima e você precisa de alguma maneira invocá-lo através de seu sacrifício pessoal. Ele está dentro de você, por isso você consegue invocar a Deus. Porque sem ele você não consegue fazer nada. Entende? Jesus quer dizer, ô Nicodemos, você tem que conhecer ele primeiro. Você jamais vai poder nascer dele se primeiro não saber quem ele é. O Espírito não é uma energia que passa nos fios. Você sente quando toca num fio. O Espírito Santo não é uma energia. Ele pode até te dar um choque, mas ele não é uma energia. Ele é uma pessoa. Então diga para quem está pertinho de você, tanto quanto você é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Se não, venha comigo na sua Bíblia rapidinho, por favor. Vamos tentar conhecê-lo de maneira rápida e breve, por bondade. Venha comigo em Romanos, por favor, no capítulo 8. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Oh, aleluia. Romanos capítulo 8, verso 26. Aliás, volta lá atrás, lê o verso 15. Veja comigo o que diz. Pois não recebestes o espírito de escravidão. O espírito aqui, a palavra está em minúsculo, é o teu espírito. Não recebemos uma personalidade, um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, é a afirmação de que você é filho de Deus, pela qual clamamos Abba Pai. Significa que a tua personalidade agora, ela tem recebido de Deus a possibilidade de você entender a sua filiação e compreender a paternidade. Isso é possível por quê? Porque o capítulo 8, verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele está dizendo que o Espírito é que coloca isso dentro de você, para você entender o poder da filiação. Então quem te dá o poder de entender a paternidade é o Espírito Santo. Sem ele você não compreende o que é ser filho e nem entende o que é ser pai. Entende? Então o pai é teu pai porque o Espírito fez você entender que Deus é teu pai. Você se sente como filho porque o Espírito Santo te fez entender que você agora é filho. Isso é um processo que não é teu. É um processo que é dele. Então diga para quem está ao seu lado, só uma pessoa pode te guiar em uma verdade espiritual. Pode um cego guiar outro cego?
Não. Mas o Espírito é quem perscruta todas as coisas. É quem entende todas as coisas. Se não, perceba. Olha o verso 27. Diz: e aquele que examina os corações, a saber, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito, o Espírito Santo aqui. Porque segundo a vontade de Deus, é quem intercede pelos santos. O que a Bíblia está dizendo nas palavras de Paulo, é que Deus, aquele que examina o teu coração, Ele sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo dentro do teu coração, ele intercede pelo Pai, de acordo com a vontade do Pai que sonda o teu coração. Então a intercessão do Espírito Santo nunca será negada. Entende? Porque o que ele intercede não é exatamente aquilo que você deseja, mas é aquilo que você precisa. Ele se coloca diante de Deus para interceder por aquilo que eu necessito, não por aquilo que eu desejo. Diante de Deus ele diz: eu estou dizendo, Pai, eu quero um iPhone, eu quero uma Ferrari. Eu nem sei o que é Ferrari, nunca vi uma. Mas o Espírito Santo está dizendo ao Pai, porque o Pai sonda o teu coração. Então o Pai sabe o que tem aí dentro. Entende? É por isso que às vezes eu chego diante dele. Essa semana eu conversava com um pastor acerca de um grande missionário chamado José Satiro Loureiro. Esse homem, um extraordinário líder na Colômbia. Foi para a Colômbia há 37 anos atrás. Vendeu tudo que tinha. A igreja não o apoiou, não deu apoio a ele algum. Em Tupã, vendeu tudo que tinha e não tinha quase nada. Pegou a esposa e 4 filhos, entraram dentro de uma jardineira e foram até Manaus. De Manaus pegaram outros veículos e levaram 41 dias para chegar até Boa Vista, em Roraima. Desde Tupã até Roraima. E lá ele foi vender banana para sustentar a família e arrumar jeitinho de entrar na Bolívia e da Bolívia à Colômbia. Enfim, chegou à região de Cúcuta, na Colômbia. E durante 9 anos na Colômbia, tudo que ele conseguiu arrumar foi perseguição. Fome, perseguição, e 3 ou 4 crentes que ele conseguiu ganhar para Jesus. E depois de 9 anos, ele tem um livro que se chama Missão em Cúcuta, conta isso. Depois eu o conheci pessoalmente, é um homem extraordinário. Depois de 9 anos, um dia sua esposa chegou nele e disse: meu bem, não aguentamos mais. Estamos aqui há 9 anos, passando fome, necessidades. Estamos há 3 dias que não temos arroz para pôr no prato. Não aguentamos mais. Então ele diz: eu sei. Então ele dobrou seus joelhos e falou com Deus: Deus, eu só me levanto daqui desse chão quando o Senhor entrar por essa porta de forma visível e falar comigo de forma audível e me dar uma resposta de forma poderosa. E eu conversava com esse pastor dizendo: Deus me conhece. Às vezes eu chego diante de Deus e Deus, eu vou dobrar meu joelhinho aqui e só vou me levantar quando o Senhor fizer o que eu estou pedindo. Deus vai dizer assim para mim: te conheço, meu rapaz. Daqui a 1h30 você está com o joelho doendo, você vai levantar para beber água. Deus, eu vou fazer isso, Senhor, só vou sair desse ambiente, vou jejuar até a sua voz ouvir. Quando dá meio-dia, a lombriga fala mais alto do que aquela promessa. E aí, Deus, é o seguinte: não estou aguentando mais, o Senhor não veio. Fui.
Mas Satiro dobrou o joelho 8:30 da manhã de uma terça-feira. O Senhor entrou na casa dele 11 horas da manhã da quarta-feira, sem levantar. Ele diz: eu morro, mas eu não me levanto daqui enquanto o Senhor não vier. E o Senhor veio, o Senhor e mais 2 anjos, e entrou na sala dele, e falou tudo o que ele precisava, e disse a ele: a partir de hoje eu entrego a Colômbia na sua mão. A Igreja Assembleia de Deus em Cúcuta tem 80 mil membros, tem uma rede de TV nacional, tem 12 rádios. A igreja cabe 8 mil pessoas sentadas, é um shopping embaixo, uma faculdade do lado esquerdo, escolas primárias do lado direito. E ele recebeu agora em janeiro o título de cidadão benemérito colombiano. Se tornou cidadão em alta classe na Colômbia. Entende? Porque Deus conhece o cara. Deus sabia que ele ia fazer. Então o Espírito Santo intercedeu diante do Pai, porque o Pai sabia o coração de Satiro. Então não adianta eu falar para Deus uma coisa, porque Ele sabe o que tem aqui dentro, entende? Não adianta eu querer insistir com Ele uma coisa, porque o Espírito está intercedendo por outra. Porque Ele intercede por aquilo que eu necessito e não por aquilo que eu desejo. É interessante. Veja o que a Bíblia diz. Verso 26 de Romanos 8. E, da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele não só pensa, e só pensa quem é uma pessoa, como seus pensamentos fluem com intercessão. E esse detalhe, além do contexto grego, quer dizer que quando você está em grande aflição diante do Eterno, e que suas palavras não são mais com sentido. Sabe quando, talvez você já esteve em momentos assim, em que a aflição, a dor, a tristeza, a angústia está tão latente em você que você não tem nem palavras para orar. Já aconteceu isso? Quantas vezes, irmão? De tudo que eu tenho é lágrimas, porque falta palavras. E quando você não tem palavras, a Bíblia diz que ele vai diante do Eterno e geme por você. Uau! Gemidos inexprimíveis. Então diga para quem está ao seu lado, quando a tua dor se fizer intensa, então ele pega a tua dor intensa e traduz em gemidos diante do Pai. Porque se o meu gemido, Paulo, não consegue convencer o Pai a mover a sua mão, oh, aleluia, o Pai não resiste gemidos do Espírito Santo. Porque o gemido do Espírito vai exatamente no ponto fraco de Deus, onde Deus é tocado pelas nossas necessidades. Ele é uma pessoa. Ele pensa em você o dia inteiro. Ele pensa em tudo de você o dia inteiro. É uma pessoa tão linda. Eu não tenho mais condições de te levar aqui, mas apenas um versículo a mais e vamos orar. Olha o que diz o capítulo 4 de Efésios, o verso 30. Diz Paulo:
Não entristeçais o Espírito Santo. Você consegue entristecer uma energia? Você consegue entristecer a energia elétrica? Você consegue entristecer o vento? Está ventando ali fora, você chega lá fora e diz: ô vento, estou magoado com você. Vai resolver alguma coisa? Vai entristecê-lo? Não. Mas você consegue entristecer uma pessoa. Olha para quem está ao seu lado e diga: você fica triste de vez em quando com algumas atitudes de alguém? Do mesmo jeito, diga, do mesmo jeito que você se entristece, o Espírito Santo também se entristece. Entende? O bezerrinho está correndo por aí afora. Ela vai para um lado, o bezerrinho vem para o outro. Pode pegar ele aqui. Né, cordeirinho? E é berrandinho ainda. Glória a Jesus. Sabe? E a gente o entristece sempre. O apóstolo Paulo deu 3 conselhos acerca do Espírito Santo. Se a gente pudesse pegar toda a Bíblia e resumi-la em 3 conselhos, eu te diria esses 3 conselhos. Primeiro, Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito. O segundo, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E o terceiro, Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, lá no capítulo 5. E ele fecha isso de uma forma tão poderosa. Eu lhe peço que você fique em pé. A gente costumeiramente tem o entristecido. Paulo diz: não o entristeça, se encha dele. No verso 19 de Tessalonicenses: não o apague. Sabe? Na verdade, poderíamos mudar essas frases e traduzi-la ao nosso coração dizendo: ele é uma pessoa. Então não o entristeça, não o substitua, entende? Não o despreze. Diga comigo: o Espírito Santo é uma pessoa, como Deus é uma pessoa, como Jesus é uma pessoa. Então eu não posso entristecê-lo, não posso substituí-lo, não posso desprezá-lo. Faça isso não, irmão. De tudo que você tem de mais precioso nessa vida, o Espírito Santo é o seu maior tesouro. É o seu maior tesouro. Nos outros cultos eu vou continuar, eu vou te mostrar como Ele é poderoso dentro de você. Você vai perceber que não há nada que você possa fazer sem Ele. E a gente insiste em deixá-lo de lado. A gente insiste em não conhecê-lo, sabe? Faz parte de nós negá-lo, rejeitá-lo, abandoná-lo, deixá-lo sozinho. Mas o apelo de Paulo é: não o entristeça. E por fim, tenta se colocar no lugar de Deus. Jesus disse que qualquer pecado é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. De tão sensível que Ele é.
Então se coloque no lugar de Deus. Imagine alguém hoje no seu lugar entristecendo seu filho. Como você se sentiria? Se alguém fizesse um dos teus filhos tristes, você não fica irado? Se alguém fizer um dos teus filhos chorar, você não fica irado? Às vezes até que o seu filho errou. Ele está até errado às vezes. Mas porque alguém o fez chorar, você até perde a estribeira, mesmo seu filho estando errado. É ou não é verdade? Porque você sente a dor dele. Então imagina entristecer o coração do Espírito Santo. Não seria, portanto, o mesmo que entristecer o coração de Deus? Entristecer o coração de Jesus? Eu quero que você entenda isso aqui de uma forma literal. E a gente vai finalizar. Está vendo essas duas jovens aqui? Eu vou fazer um teatro aqui com elas. Coloque a mão no ombro dela, por favor. Vamos imaginar aqui. Vamos tentar imaginar uma conexão. Jamile, Aline, Gabi. Coloquei ela aqui. Vem cá, filho querido. Coloque a mão no ombro da Aline. Então nós temos uma conexão. Então imagine que a Gabi é a Gabi. Ela é a Gabi. Imagine a Aline representando a pessoa do Espírito Santo. Imagine o pastor Vando representando a pessoa do Pai, ou de Jesus. Então a Gabi está conectada ao Pai, não está? Por conta de quem? Então, tira a mão dela, Aline. Onde está a Gabi agora? Sozinha. Mas ela, a Aline, continua conectada com o Pai. Porque os dois são um. Mas a Gabi desconectou. Porque do momento em que ela entristece o Espírito Santo, ela promove a desconexão. Não da parte dele, da parte dela. Você entende? Obrigado, Valente. Tudo que ele quer é estar junto. Mas a gente constantemente o entristece. Com as nossas atitudes, escolhas, jeitos. Eu não vou te convidar para vir à frente aqui hoje. Eu vou te convidar para você refletir o teu relacionamento. O quanto você tem tido do Espírito Santo. O quanto você tem falado com Ele, o quanto você tem estado com Ele. O quanto você tem desprezado Ele. O quanto você tem entristecido, o quanto eu tenho substituído Ele. Feche seus olhos. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olhe para dentro de você mesmo. Procure Ele aí dentro. Veja se Ele tem dominado todas as suas faculdades. Se Ele tem sido o seu guia, seu intercessor fiel. Veja se Ele tem tido vez quando te orienta. Pai, em nome de Jesus. É impossível falar de Ti em meia hora, Senhor. É impossível te conhecer em alguns minutos. Mas é possível entender algumas atitudes que te distanciam. E eu preciso que essa igreja te entenda, Senhor. Eu preciso compreendê-lo melhor. Eu preciso estar mais perto de Ti. E como igreja eu oro agora, Senhor, e com a igreja. Primeiramente te pedindo perdão. Porque às vezes sem querer e até às vezes querendo, eu te entristeço. Te entristeço com palavras. Te entristeço com escolhas.
te entristeço com pensamentos, te entristeço, Senhor, com atitudes. Então me perdoa, perdoa-nos. Perdoa-nos como igreja. Perdoa-nos quando nós te substituímos. Quando o Senhor nos convida para estar pertinho de Ti e a gente substitui por qualquer outro programa. Quando a gente opta pelas coisas dessa vida ao invés de optar por Ti. Perdoe-nos por nós desprezá-lo, tantas vezes desprezá-lo. Por não sentir a sua dor quando perdes alguém, por não estar perto de Ti, se alegrar quando estar alegre com alguém. Perdoe-nos por sermos tão insensíveis, por sermos filhos tão falhos, tão fracos. Mas nos dá condições de entender e conhecer o Espírito Santo, para que saibamos que Ele não é uma força qualquer, mas que Ele é uma pessoa extraordinariamente relacionável, que possamos imergir no Seu rio, Senhor. Oh, Espírito Santo, tem piedade, tem misericórdia, tem compaixão. Não desiste de nós, Senhor, não desiste de nós. Nós temos permitido que o Teu fogo se apague, mas não desiste de nós. Continua soprando sobre nós o Teu vento. Eu oro, Senhor. Eu oro porque entendes. Assim como o evangelista Edson já orou aqui esta noite, eu sei que Tu já ouviu. Mas eu também oro, Senhor, porque eu sei que Tu tens compreendido gemidos. Gemidos nas madrugadas, gemidos nos dias. De pessoas que estão aqui, às vezes sem linguagem, sem fala. Mas as lágrimas que molham a fronha de travesseiros têm chegado diante de Ti. Então escute os gemidos dessa alma. Socorre o aflito, Senhor. Expulsa toda doença desse corpo. Como dessa jovem, essa bactéria não terá acesso a esse bebê de maneira nenhuma, porque é Teu e é para a glória do Teu nome que vai ter saúde. Eu lhe imploro, Senhor, vida e vida com abundância. Eu lhe imploro um avivamento dentro de nós e a partir de nós. Não desista de nós, Senhor. Não desista de nós. Em o nome de Jesus, não desista de nós. Enquanto essa canção termina o culto, eu queria que você abraçasse uma ou duas pessoas e dissesse para essa pessoa: invista no Espírito Santo. Invista no relacionamento, invista. Deus te abençoe.